Dentro dessa assessoria, esse trabalho todo que tu fez comigo, que a Redizum entrega, com certeza para quem tem um planejamento, é indiscutível o melhor negócio que a gente tem no mercado hoje. A valorização de patrimônio foi uma delas, então hoje se a gente for pensar em método tradicional, que a gente ganha fazendo um investimento no mercado imobiliário, a própria valorização ela já te garante algo lá na frente que nenhuma previdência hoje vai te entregar. Sim. Isso é indiscutível. E quando eu vi essa possibilidade de trabalhar com escala, porque o imóvel, eu brinco, né? Ele dá dinheiro enquanto a gente está dormindo, na locação fixa ou na hospedagem. Aqui mesmo agora, se eu pegar meu celular, tá caindo reservas de hospedagem constante ou pessoas me chamando para perguntar se eu tenho algum imóvel de locação, porque eu já virei hoje referência nisso. Por um bom tempo, eu estava buscando uma forma de aumentar o meu capital com um investimento no mercado imobiliário. Só que o que aconteceu? Consórcio para mim na época não fazia sentido, porque ele levaria um tempo e eu queria buscar no início eu ia comprar, né, um terreno para fazer uma construção de imóveis de aluguel. E naquele momento então eu perguntei para ti se era viável fazer um empréstimo e aí foi quando tu me indicou então a questão do consórcio. Se a gente for pensar em consórcio padrão, que é o que a gente sempre conversou, entrar com aquela expectativa de fazer um consórcio de 10, 12, 15 anos e achar que vai contemplar rápido, se não tiver realmente um estudo, a gente pode às vezes demorar quase até o final do processo. E tudo que eu tinha recebido de oferta na época era o mesmo padrão, era o discurso de que ia contemplar e aí a gente ia para os números do grupo, era pouquíssimas pessoas dentro daquela quantidade de pessoas cadastradas naquele mesmo grupo, não existia um estudo. E essa falta do estudo foi o que me afastou naquele momento de cogitar até mesmo ter um consórcio, né? E eu tinha sido honesto contigo em relação a isso na época. A partir do momento que a gente consegue entender que o grupo ele tem um comportamento, ele contempla mais pessoas do que o tradicional que a gente está acostumado e que a gente consegue fazer um mapeamento através da análise que com tantos meses dentro, óbvio, né, de um aporte para lance, a gente consegue contemplar, para mim mudou totalmente a percepção. Então a gente fez essa análise, tu me mostrou ela em conjunto, eu também entendi contigo por ter conhecimento na área financeira um pouco, né? Claro que não, que nem vocês têm, mas eu entendi que ali faria sentido. Então mudou totalmente a minha percepção e a gente comentou, olha, talvez em 3, 4 ou 6 meses é o meu plano limite. É possível? E tu falou, olha, vamos tentar contemplar antes, não posso te prometer, mas a princípio vai dar certo. E aí a gente contemplou então as duas cartas com, se não me engano, foram 3 meses. E aí então eu mudei totalmente a minha percepção em relação a isso. Hoje, no modelo padrão, eu ainda não entraria, mas dentro dessa assessoria, esse trabalho todo que tu fez comigo, que a Redizum entrega, com certeza para quem tem um planejamento, é indiscutível o melhor negócio que a gente tem no mercado hoje. Comprei um terreno, uma oportunidade muito boa na época até, foi no início da pandemia. Eu comprei esse terreno praticamente no centro da cidade e quando viabilizei o capital com o consórcio para a construção, eu iniciei a obra. E obviamente eu não tinha todo o recurso ainda. Mas eu pensei, eu vou iniciar porque é o momento de eu conseguir pelo menos pensar na minha operação começando. E depois eu ia ver o que eu ia fazer no futuro. Consegui fazer 2 unidades e toda a fachada, toda a parte da escadaria e o acesso ao segundo piso do prédio. E só quando eu terminei, então a obra levou em torno de 1 ano mais ou menos. E quando eu terminei, no momento ainda da obra, e a gente conversava bastante sobre isso, tu lembra, né? Eu consegui alugar as unidades, já durante a obra, de tanta demanda que tinha, porque eu vi esse potencial aqui na cidade de São Miguel do Oeste, né, em Santa Catarina. Eu estava concluindo, eu já tinha fila de espera. Eu startei o prédio mesmo com uma parte dele, botei para alugar e o próprio valor do aluguel pagava minhas cotas e mais alguns outros custos de obras que eu acabei fazendo depois. Então assim, ó, do que a gente levantou de capital na época, eu consegui, do valor investido, né, e construído entre valorização do prédio como um todo, ele multiplicou em 5 só o patrimônio. E o que eu tenho de custo hoje, né, que são os valores que eu pago mensal das cartas contempladas, o que me rende hoje o prédio e a transação com a locação do apartamento, a gente triplicou. Então hoje eu tenho 3 vezes mais de renda fixa do que o custo da própria carta. Então hoje o que eu pago daquelas 2 cartas que a gente fez inicialmente, eu tenho uma renda de locação 3 vezes maior. Agora está em 1.000 e pouco o valor da carta e R$3.200 de aluguel. O start dessa operação, ela foi com o consórcio, porque foi isso que viabilizou a minha construção. Se eu fosse fazer financiamento na época, o custo de parcela, conduzindo todas as taxas de juros, mais o valor de entrada, eu não conseguiria fazer a mesma coisa. Até porque a dificuldade numa operação financeira para financiamento, ela era bem maior. Eu tinha mais barreiras naquele momento. Eu dei um passo pensando
pensando no meu futuro. Em menos de 5 anos, tudo que eu consegui fazer agora. Tem que ter paciência, porque as coisas não acontecem do dia pra noite. Então a gente não pode querer ultrapassar etapas. Esse que é bem importante sempre entender. E eu brinco, né? Se tu fala que consórcio não serve pra ti hoje é porque tu não conhece as pessoas certas. Eu uso essa frase. E aí depois eu falo da RedSul, falo, né, do Andros, que é hoje o meu parceiro direto nas negociações. Eu sempre digo, a percepção que tu tem, eu não vou nem tentar te convencer em palavras. Os números eles dizem por si só e o que eu construí foi através da metodologia.